O Auschwitz de Bolsonaro, esse é o título de um artigo publicado ontem no site Holoforte, da jornalista Lúcia Rodrigues, e a gente vai falar com o autor desse artigo, que é o Márcio Sotelo Felipe, ele é advogado, ex-procurador-geral do Estado aqui de São Paulo, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, publicou Razão Jurídica e Dignidade Humana, Brasil e Fúria, em coautoria, e Moral e Direito, Comissão para Entender Direito, e faz parte do grupo Prerrogativas. Oi, Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo certo. Bom, Márcio, eu vou ler inicialmente aqui o teu artigo, a parte exatamente quando você abre aqui o seu artigo, para a gente ter como ponto de partida aqui o nosso diálogo. Muito importante que você faz aqui um pequeno resumo do que está acontecendo aqui atualmente e já entra no tema exatamente proposto. Eu vou ler aqui, Márcio, olha, prepara-se no Congresso uma escandalosa emenda constitucional para criar o cargo de senador vitalício destinado a ex-presidentes e assim garantir imunidade a Jair Bolsonaro após sua provável derrota eleitoral. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu o arquivamento do que foi apurado pela CPI da Covid, que responsabilizou o presidente por crimes na condução da pandemia do coronavírus, que resultaram em centenas de milhares de mortes. Segundo ela, Bolsonaro agiu de acordo com convicções sinceras, entre aspas. Então, partindo já desse início aqui, Márcio, eu gostaria que você falasse sobre os crimes cometidos por Bolsonaro. Você elenca aqui uma série de crimes e você traz à luz aqui também diversos especialistas na área da saúde, enfim, faz um pequeno resumo exatamente para a gente poder entrar já nessa questão da criminalização. Pode ser, Márcio, por favor? Olha, Marilu, a gente pode separar a conduta criminosa do presidente Bolsonaro em alguns pontos. Né? Primeiro, o negacionismo. Né? Todos nós lembramos daquele célebre pronunciamento na televisão em março de 2020, no começo da pandemia, em que ele dizia que se tratava de uma gripezinha, um resfriadinho, que não era nada de importante, não era nada de grave. Março de 2020, hoje a gente sabe, o jornalista Bruno Bogossian, da São Paulo, de polícia da Folha de São Paulo, ele apurou que em março de 2020, Bolsonaro fora advertido de que em 6 meses haveria 100 mil mortes. Esse é o momento que ele vai para a televisão e diz, isso é uma gripezinha. Segundo ponto, a chamada imunidade de rebanho, que é uma falácia científica que foi a tese oficialmente adotada por ele. Formou-se um gabinete paralelo, né, as pessoas de confiança dele, alguns médicos, entre aspas, algumas autoridades, que assessorava o Bolsonaro na questão da pandemia, né, e dentro deste gabinete paralelo, a tese oficial foi a de imunidade de rebanho. Ou seja, vamos deixar que o vírus se espalhe, né, e a população adquira uma imunidade rapidamente, se espalhe rapidamente, e aí vem uma estratégia de propagação do vírus, né, de disseminação do vírus, e essa estratégia foi apurada numa pesquisa coordenada pela Deise Ventura, pesquisadora da USP, né? Depois, em um outro, mais ou menos ali na sequência do acontecimento, ele começa a dar a tese dos remédios milagrosos e ineficazes em toda a comunidade científica. Cloroquina, ivermectina, tudo isso, todo mundo dizia, todas as autoridades sanitárias, cientistas, médicos, que aquilo era ineficaz. Né? E ele sabia que era ineficaz, porque isso foi dito na CPI da Covid, isso foi dito pelo ministro da Saúde dele, Nelson Tec, que ficou 30 meses, e para a CPI da Covid. Bolsonaro sabia que era ineficaz, então era parte da estratégia de disseminação do vírus, né, para que a população continue rapidamente.
atraso na compra das vacinas. Isso ficou assim, patente no relatório da CPI da Covid. Poderíamos ter iniciado a vacinação em dezembro, no começo de dezembro de 2020, né? Só iniciamos 40 dias. No mundo, o primeiro país a iniciar a vacinação foi a Inglaterra, em dezembro de 2020. Segundo o Dimas Covas, do Instituto Butantan, nós poderíamos ter começado antes disso. E esse atraso era também deliberado, né, e absolutamente incompreensível à luz de qualquer racionalidade, qualquer juízo racional. Né, porque se ele estava interessado em resolver o problema da pandemia, porque aquilo prejudicaria a popularidade dele, o prejudicaria politicamente, a vacina poderia resolver esse problema. Ainda assim, ele atrasou a compra da vacina. Aí você tem uma estratégia, que é uma estratégia fascista. Né? Ele tem uma parcela da sociedade fascista que ele precisa manter mobilizada para manter a base de apoio dele, a base popular de apoio dele, apelando para o irracional. Porque essa base se deixa levar pelo irracional. Essa é uma estratégia clássica do fascismo, né? Adotada por Hitler, adotada por Mussolini, né? Você levanta pontos raciais e aí uma população pouco esclarecida, né? E se mobiliza em torno dessas bandeiras. Isso tudo resulta no segundo a Deise Ventura, que fez 2 ótimos trabalhos, ela e companheiros dela, nós teríamos evitado 400.000 mortes. Né? Nós estamos com 770.000 mortos. Se você tomar a proporção da população brasileira em relação à proporção mundial, é chocante o número de mortes que nós tivemos, considerando a população, em relação a outros países. Então, nós tivemos um crime, né? Um crime contra a humanidade, um ataque sistemático, generalizado à população civil, que provocou mortes e provocou graves danos à saúde física e psíquica dos brasileiros. São crimes catalogados como crimes contra a humanidade no Estatuto de Roma, né, do qual o Brasil é signatário, e são crimes contra a humanidade pelo direito internacional penal, independentemente de tratado ou convenção. O Estatuto de Roma é fruto de um tratado, de uma convenção, mas não é necessário que o Estado seja signatário de um tratado ou convenção, né, para que se aplique as penas correspondentes a um crime contra a humanidade. Né? A história aí está cheia de exemplos de perpetradores de crimes contra a humanidade que foram processados por outros estados, eles não eram nacionais daqueles estados, estavam em outro lugar do mundo, né? Foi o caso do Pinochet, por exemplo, que estava na Inglaterra, foi expedido um mandado de prisão pelo juiz Baltasar Garzón, o juiz espanhol, né? E a Inglaterra prendeu, né, o Pinochet. Então, basicamente, os pontos principais são esses. Exato. E, Márcio, você fala aqui que o Tribunal Penal Internacional, né, é lento, né, é muito lento, e você já citou aí esses casos, por exemplo, do Pinochet, que foi em outro país, né, enfim, foi ex-presidente de um país e o juiz de outro país, como era da Espanha. No caso do Bolsonaro, é possível, então, fazer com que ele seja, por exemplo, preso com, por exemplo, a atitude de um juiz de outro país? Eu queria que você esclarecesse um pouco essa questão. É possível, sim, é chamado princípio da jurisdição universal. Aqui na nossa cultura jurídica, Marilu, essa é uma parte meio desconhecida, né? Isso aí é um desenvolvimento do direito penal internacional, basicamente a partir do Tribunal de Nuremberg, a partir de 1945. Então, é uma novidade, né? Não se aprende isso nas faculdades de direito no Brasil, não faz parte da nossa cultura jurídica. Então, as pessoas não sabem, né? E até mesmo operadores do direito não sabem. Eu tive algumas polêmicas aí dos sites jurídicos com
ótimos advogados que não compreendiam esse desenvolvimento, né, do direito penal internacional, né, e ficavam muito vinculados a conceitos comum, do direito penal comum, do direito penal interno, e não entendiam isso. Isso é aceito pela comunidade jurídica internacional, pelos órgãos, pela ONU, pelos órgãos de defesa dos direitos humanos, né? E que existe um princípio da jurisdição universal, que, nesses casos, independentemente de qualquer tratado, de convenção, independentemente de qualquer acordo, pode-se, em qualquer Estado, processar qualquer pessoa que tenha cometido um crime contra a humanidade em qualquer lugar do mundo. Não importa a nacionalidade, não importa onde ele esteja. Então, isso pode acontecer? Tecnicamente pode, segundo os preceitos jurídicos, pode, né? Agora, é evidentemente uma questão política, né? Há sempre conceitos políticos, forças políticas, né, que impedem a eficácia do direito. Então, em tese, é possível, mas é basicamente uma questão política também. Isso seja concretizado, né? O direito nos promete um mundo que, na verdade, se existisse, nós viveríamos num paraíso, né? Isso aqui seria um planeta paradisíaco, mas isso é uma promessa do direito. Fatores políticos impedem a eficácia disso. Então, vamos torcer para que um dia, né, se ele não for devidamente punido, como deve ser punido aqui, como deveria ser punido aqui, assim que terminar o seu mandato, processado e preso pelos crimes que cometeram, né, isso não aconteça aqui, quem sabe acontecerá em algum outro lugar do mundo, se um juiz corajoso como Balthazar Garçon, né, fizer o que ele fez e mandou prender o Pinochet em outro país. Isso pode acontecer, em tese pode acontecer, mas é difícil. Pois é, o que é mais difícil acontecer aqui no Brasil, a justiça brasileira punir o Bolsonaro, ou alguém que tem algum juiz de fora do Brasil levar adiante esse caso e ter essa punição? O que é mais difícil, hein? Olha, se fazendo um exercício de projeção do futuro, parece que há hoje um clima, né? Ele está bem atrás nas pesquisas eleitorais, ele perdeu a apoio social, né? Esse documento que vai ser lido na faculdade de 11 de agosto está com 300 mil assinaturas. A sua base de apoio político no Congresso, por exemplo, tende a enfraquecer em que chegamos perto da eleição e essa base começa a perceber que está numa canoa furada, né? Eles têm também políticos têm um grande instinto de sobrevivência, né? E podem começar a pular fora do barco, ou seja, ele parece, né, uma projeção otimista, ele parece que está perdendo base de apoio político e social, né? Isso certamente facilitaria que ele fosse deixando o governo, né, e não sendo bem sucedido o golpe que está na cabeça dele, isso facilitaria, né, que nossos próprios instrumentos jurídicos, né, nosso próprio judiciário, tomasse as medidas cabíveis, que estão todas ali, assim, esmiuçadas, detalhadas, provadas no relatório da CPI da Covid. É só promotores, um mínimo de boa-fé, que não parece ser, que não é o caso, que não foi o caso da vice-procuradora-geral da República, Lindora, qualquer promotor com mínimo de boa-fé, né, poderá processar o Bolsonaro por muita coisa, e não é por pouco, por muita coisa, para ficar bons anos na cadeia. Tá certo. Bom, Márcio, a gente agradece, a gente viu que teve problemas aqui no som, mas isso durante
todo o jornal, várias entrevistas foram prejudicadas hoje, mas eu espero que a gente tenha esse entendimento, né? A gente vai postar a sua entrevista depois no YouTube, da Rádio Brasil Atual, da TVT, mas eu consegui entender, espero que as pessoas tenham conseguido entender tudo, mas tem alguns momentos que realmente deu um pouquinho de falha, como aconteceu com todos os entrevistados hoje. A gente pede muitas desculpas a você e também a todos que acompanham aqui a Rádio Brasil Atual e a TVT. Muitíssimo obrigada, Márcio, e até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Marilu, pela oportunidade de falar. Um grande abraço para você e para todo mundo aí. Muito obrigada. Falamos aqui com Márcio Sotelo Felipe, advogado, ex-procurador-geral do Estado, em São Paulo, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, ele que também é autor de Razão Jurídica e Dignidade Humana, Brasil em Fúria, em coautoria, e Moral e Direito, pela coleção Para Entender Direito, ele faz parte do grupo Prerrogativas. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.